Uma pessoa. Muito bem. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Eu estou vendo aqui que está Annalise, minha irmãzinha parece que é Maria. Vem outra que eu não consigo ver o nome. Maria, Annalise, já está aparecendo o nome aqui. Tem um terceiro, que eu não estou vendo quem é. Então, meus amigos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, vamos nesta noite trabalhar nas nossas conversações para falar de temas tão importantes para a gente. Os temas que nos são dados para a gente trabalhar é muito bom, é muito importante que a gente, esteja estudando e fazendo o grande esforço que é preciso para que a gente fale e, ao sair daqui, a gente aplique tudo aquilo que a gente tem aprendido. A Veridiana Mel, boa noite, minha amiga. Para que a gente tenha, vamos dizer, a força necessária para viver, não totalmente o Evangelho de Jesus, porque a gente ainda encontra muita dificuldade, mas para dizer para nós mesmos, eu estou trabalhando para me modificar. Eu estou trabalhando, mesmo com todas as minhas dificuldades, mas eu estou trabalhando para um dia poder alcançar, vamos dizer, um estado, de bem-aventurança, que alguém pode até dizer que está falando muito alto. Estou, porque todo ser humano tem uma determinação de ser bom conforme está no livro dos Espíritos. Ninguém nasceu para viver eternamente, como se diz, na inércia, na ignorância. Então, pedimos a Deus que nesse momento nos dê a tranquilidade, a serenidade, para que a gente possa, da forma mais simples possível, falar de Jesus. Falar de Jesus é uma tarefa, não digo pesada não, porque Jesus é suave. Mas Jesus, quando a gente se destina a falar dele, embora o tema não é ele, mas ele está presente, ele vai estar sempre presente em todos os trabalhos que fizermos, ele estará presente, porque sem ele não seremos absolutamente nada. Pelo menos eu digo, Senhor, sem os seus, vamos dizer, os seus mensageiros, eu posso me esforçar, mas não farei muita coisa, porque eu só dependo da inspiração da espiritualidade, A gente tem que ter a humildade de compreender que estamos dando os primeiros passos para a perfeição. Agora, como sempre o Evangelho diz, para dar o último passo é preciso dar o primeiro. Então façamos esforços para darmos o primeiro, o terceiro, o quarto e assim por diante, que um vai dando força para o outro. O tema de hoje, veja só, paciência é o remédio. Claudeci me deu esse tema, eu acho que inspiraram ela para me dar esse tema. Porque em toda a minha vida eu sempre falei, para mim, não sei para vocês, mas para mim, uma das virtudes mais difíceis é ser paciente. Mas ser paciente não quer dizer indolente. Pessoas que
sabe? Fica assim, a só ver navios passar, não. Paciência, tranquilidade, serenidade, silêncio, são virtudes que precisamos desenvolver. Para mim, sempre achei difícil. Não quero dizer que estou do mesmo jeito quando eu comecei a estudar a doutrina, não. Senão eu não estaria fazendo nada. Mas continuo trabalhando com um eu assim muito aguçado, um eu determinado a falar quando às vezes nem era hora, um eu ainda que não compreendeu que tem que fazer silêncio em certos momentos. Aí diz assim, é fácil seguir Jesus, não é tão fácil, mas nada é impossível quando a gente quer. É como diz o próprio Evangelho, quando vamos pegar um peso, se baixarmos a cabeça para pegar esse peso, ele fica mais pesado do que se pegarmos o peso e olharmos para cima, a força naturalmente vem. Então, a doutrina espírita traz Jesus aos nossos dias, todos os anos, todos os séculos. Traz um mestre vivo, não um mestre crucificado, mas um mestre ativo, que trabalha para que possamos ter uma condição espiritual melhor. Então, quando se fala de Jesus, quando eu falo de Jesus, e acredito que vocês, a gente sente como se uma luminosidade caísse sobre nós e a gente sentisse uma força profunda. Porque Jesus é assim. Falar nessa criatura, às vezes eu fico, meu Deus, será que quando ele estava aqui eu não cheguei a vê-lo? Porque ver Jesus, quem estava aqui naquela época, precisou muito. E eu gostaria até de ter sido uma daquelas pessoas que não maltratou Jesus, mas que estava vendo. Porque é muito bonito. É uma história belíssima. É uma história de um amor profundo que Jesus tem pela humanidade. É uma história com uma caridade que não tem tamanho, que eu mesma não tenho capacidade de dimensionar o amor, a caridade do Mestre Jesus. Então, quando falta a paciência, porque o tema é paciência é remédio, e a gente vai observar que realmente paciência é remédio. Não é aquela paciência que você espera com aquela agonia, porque não chegou o que você pediu, porque não chegou o que você está esperando, porque não chegou o que você queria. Tudo é uma questão de tempo. Como diz o tempo da espiritualidade, o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Nós somos criaturas que queremos tudo para hoje, agora, se for possível, agora, não é nem para mais tarde, é agora. Mas se a gente analisar direitinho, nós temos o dever de ter paciência, porque se nós plantarmos uma plantinha hoje, vamos dizer uma flor, uma roseira, não adianta a gente se desesperar querendo que essa rosa daqui para mais tarde ela nasça. Ela não vai fazer isso. Ela vai ter o tempo dela de se enraizar na terra, desenvolver tudo aquilo que é preciso para ela, como o caule, a flor, tudo que é de direito da flor e de outra plantinha qualquer. Então, ela vai esperando esse tempo. Então, nós também temos, vamos dizer, a obrigação. À medida que a gente vai compreendendo isso, a gente vai tendo a obrigação de ter
paciência. E eu estava lendo, dando uma olhadinha assim no Evangelho, e tem uma parte do Evangelho que diz: devemos agradecer a Deus até quando em nossas vidas chegam criaturas para viver conosco, seja os vizinhos, seja dentro de casa, pessoas às vezes de difícil convívio, pessoas que não é tão fácil para estar, sabe, se relacionar, mas devemos até agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque são deveres de casa, são exercícios que Deus nos deu para desenvolvermos uma grande caridade. Mas é uma caridade profunda. Não é a caridade da esmola, que é a mais fácil de se fazer. A caridade da esmola, das coisas materiais, a gente sempre fala isso. Mas quando essa caridade depende daquilo que vai sair da nossa alma, da nossa vontade, do nosso entendimento, vocês me perdoem que a garganta não está muito boa não, do nosso entendimento. Então essas criaturas muitas vezes que surgem em nossas vidas, trazendo um pouco de dificuldade para que a gente consiga encaixar no nosso relacionamento, são dádivas que Deus nos dá para a gente trabalhar a paciência, que é a maior caridade que existe. É uma grande caridade você, eu, todo mundo, a humanidade, termos paciência um para com o outro. Os irmãos superiores, Jesus, Deus também, toda a espiritualidade superior sabe da nossa condição espiritual. E o que acontece? Eles ensinam, mostram o caminho e eles esperam. Como a gente espera que uma criança, quando nasce, que ela se desenvolva, e a gente espera que ela comece a andar, e a gente vai ajudando ela a andar. É assim que Jesus faz conosco. Nos ajuda a andar dentro de um processo de entendimento, de amor, de caridade. Então, essa caridade da paciência, quando eu chamo Nena Claudeci, ela colocou esse tema para mim, eu disse: meu Jesus, logo esse, que é o que eu mais acho difícil, mas se vem ele, eu vou ter que estudar ele, eu vou ter que me ouvir muitas encarnações, até o dia em que eu for capaz de dizer: eu sou paciente. Veja como é bonito uma pessoa que ela é serena, ela é calma, ela é tolerante, ela faz silêncio em alguns momentos que, se a gente falar, estraga. Olha, eu vim aprender. Essa doutrina espírita tem me feito uma caridade tão grande que eu vim aprender essa semana não, esse ano, que o silêncio é tão importante. Não é a gente ser omisso às coisas. Não é ser aquela criatura indolente que todo mundo faz o que quer, que todo mundo diz o que quer. Mas ser paciente é muitas vezes a gente escutar certas palavras, frases que fere, que magoa, e a gente ser ainda capaz de entender, de ficar no silêncio. Você fala uma palavra, duas palavras, mas você não vai, degladiar com as pessoas. Porque a verdade, ela aparece. Por mais que ela até demore um pouquinho, mas se você estiver dizendo a verdade, espere. Como a gente espera muitas vezes a reação de uma ação que a gente cometeu. O pessoal diz assim, o pessoal vai na rua fala muito assim:
Não faça o mal não, porque a conta vai chegar. Um dia ela chega, pois é. A verdade também, um dia chega. E muitas vezes a gente quer, veja só, e muitas vezes a gente quer que uma pessoa, um irmão, porque na realidade são nossos irmãos, até muitas vezes embrutecido que a gente encontra, ele ainda não atingiu um patamar de, sabe, fagulha de entendimento. Como é que a gente pode querer que essa pessoa já esteja compreendendo certas coisas que a gente já vem há muito tempo, há anos trabalhando com isso? Isso é caridade, gente. Isso é caridade. É porque a gente botou na cabeça, muitas vezes, que caridade é só levar o pão. Sim, é muito importante levar o pão, até porque a gente está no corpo físico e nós precisamos da comida para se alimentar, para manter o corpo em forma. Mas esquece que a caridade moral, que faz com que você tenha paciência, que você seja tolerante, que possamos ser resilientes. Sabe o que é ser resiliente? Naquele momento que a coisa está muito difícil, está muito conturbado, e nós somos capazes de sair com uma certa tranquilidade, evitando maior tumulto, maiores complicações. Então, esse assunto é um assunto que a gente vai trabalhar com ele muito, uns mais, outros menos. Mas todos nós vamos passar por essas situações agora. É preciso que a gente também conheça certas coisas. Porque só os espíritas, por exemplo, vai ter salvação, vai ser feliz, vai ter tudo o que quer. Não. Tem gente até que entra na doutrina espírita e diz assim, mas eu entrei e nada melhorou. Doutrina espírita é para a gente aprender, é para a gente ser melhor, é para a gente, sabe, fazer uma transformação. A doutrina espírita é para isso. Ela não prega a lei do progresso material. O progresso material é uma consequência, muitas vezes até da nossa paciência, de saber trabalhar e esperar. Pois bem, então a gente vai conversando com as pessoas de outras religiões, a gente observa a fé que a pessoa tem, que é muito importante, seja ela a religião qual for, é muito importante. Mas a doutrina espírita tem uma peculiaridade muito grande, pela qual devemos agradecer a Deus estarmos vivendo essa encarnação com ela, aprendendo com ela. Ela ensina, ela nos mostra, sabe, situações, muitas situações, que fora do entendimento dos irmãos que são os trabalhadores do Cristo, os espíritos, se eles não derem essa visão, essa lógica que ele traz para a gente, mas também querer aprender só depende de nós, fica difícil entender certas coisas. Hoje eu conversando com um rapaz religioso, um menino de bom comportamento, um trabalhador de uma igreja católica. Aí ele disse assim, conversando sobre a questão do suicídio, ele disse para mim, só tem uma coisa, que quem suicida vai viver eternamente numa situação difícil. Aí eu disse, meu filho, Deus não é misericordioso, Deus não é bom. Você acha que ele vai querer que uma pessoa que se desequilibrou, que não teve um entendimento, não sei, cometeu um ato desse? Você acha que ele vai querer, que Deus vai querer que seu filho viva eternamente no inferno consciencial? Aí ele olhou para mim e disse, é verdade. Não, meu irmão. Ele vai ter oportunidade. Então, o que eu quero dizer com isso
é que nós aprendemos muito e nós sabemos, viu, que muito será cobrado a quem muito recebeu. Nós temos esse acréscimo de misericórdia divina em saber dessas situações. Aí diz assim, então espírita não sofre, sofre. Espírita chora, espírita se preocupa, tem seus momentos de altos e baixos, mas quando a dor chega, quando a gente conseguiu o entendimento, a gente sofre mais resignado, com coragem, com determinação de ter a força para ultrapassar essas dificuldades. Então, isso é o que é importante. Isso é o que é importante para nós. É sabermos o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Cumprindo obrigações que deixamos de fazer em outras. E o nosso objetivo aqui é crescer, é se melhorar, é subir na escada da evolução, subir degraus, ajudar os outros que vêm, colaborar, ser humano, ser mais fraterno. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. É a gente sair daqui amanhã melhor do que a gente chegou. Mas eu digo sempre, quando a gente tem uma fé, eu não gosto assim, não só fé, mas quando você acredita, você tem sua crença segura, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eles me dão força. Quando a gente tem isso dentro, a gente chora sem se desesperar. A gente desenvolve a paciência de esperar até o dia que formos merecedores daquele sofrimento. Sofrer, como eu também estava falando, para esse amigo que eu estava conversando, a dor, ela nos educa. Mas a gente poderia não ter sofrimento? Podia. Podia e não podia. Como podia e não podia? Podia se nós não cometêssemos os erros e os enganos que a gente comete aqui na Terra. E a gente não ia sofrer. Mas podia por quê? Porque ainda somos criaturas que estamos no mundo de quê? De provas e expiações. Ainda estamos na escolinha para aprender. Estamos na nossa oficina de trabalho. E o que podemos fazer? Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda para que eu desenvolva a força, a coragem, a disposição de ser melhor. Me ajuda, Senhor. Eu faço meus apelos para Jesus assim. Me ajuda, Senhor, quando eu tenho que falar. Me faz calar quando for preciso. Porque é dessa forma que nós iremos adquirir o dom da calma, o dom da serenidade, o dom da paciência. Eu acho lindo uma pessoa que é paciente. Eu acho lindo, eu acho que, sabe, eu já encontrei pessoas pacientes que diziam assim, eu não tenho calma para isso, não. Eu não entendia. Era mais ignorante do que hoje. Eu não entendia. Como é que a pessoa consegue ser tão paciente desse jeito? Eu falava até num tom de crítica, né? Com a minha santa e bendita ignorância. Mas, olha, gente, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai sofrendo e vai crescendo espiritualmente. E ai de quem viveu, porque sofrer por sofrer não quer dizer nada. Sofrer por sofrer, até os animais sofrem. Mas é sofrer acreditando que tudo o que nos acontece
é importante para a nossa vida. Porque se assim não fosse, Deus não seria justo. Jesus não seria o nosso guia e modelo de vida para toda a humanidade. Pois bem, então, prezados irmãos, vamos lá. Então, saber fazer o silêncio, muitas vezes, diante de algumas pessoas, como eu falei nesse instante, das pessoas que elas não têm ainda a capacidade de compreender certas coisas. Às vezes a gente nem faz e quer ensinar as outras pessoas a fazer. Não acontece isso? Acontece com você? Porque comigo, eu tiro os exemplos comigo, não tiro quando eu tiro comigo. Mas tem pessoas que sim, elas dizem uma coisa, não faz. E se vocês me encontrarem amanhã fazendo alguma coisa que eu digo que eu não faço, por favor, me chamem a atenção. Agora com carinho, né? Chame a atenção com carinho, porque eu ainda não desenvolvi a paciência total, não. Mas chame com carinho, porque a nossa tarefa é essa. Nos ajudar mutuamente. Agora, nós hoje estamos vivendo um período aqui na Terra, e a gente já leu muito na doutrina espírita. Vocês estão para um dia, vamos dizer, ter um mundo diferente, um mundo regenerado. Pois tá. A gente vai muitos anos que a gente estuda sobre isso. Há muitos anos que os irmãos vêm nos alertando. Tanto na literatura espírita, como os irmãos que aqui vêm dar muitas vezes seu depoimento sobre isso. E vocês já notaram que nós estamos caminhando para o ápice da regeneração? Estamos. Porque nós estamos vivendo um período de muita... Não quero só falar de violência, que a violência ela está em primeiro lugar. Mas um período de desentendimento, sabe? Um período que as pessoas brigam por nada. Não são mais, não tem paciência nem tolerância um com as outras. Qualquer coisinha é motivo de grandes aborrecimentos. Mas não é isso que a gente veio para aqui fazer. A gente não veio para fazer isso. Principalmente no meio familiar. Porque quando nós não estamos bem dentro da nossa casa, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, se a humanidade estiver assim dentro de casa, sem se entenderem, eu pergunto, a sociedade pode estar bem? Claro que não. Porque tudo começa em casa. Se você não me tolera dentro de casa, eu não tolero você. Como é que a gente pode dar um testemunho, sabe, de equilíbrio, de amizade lá fora? Não tem como fazer isso. Então é preciso que a gente, dentro da nossa família, vamos buscar a compreensão, vamos exercitar, minha gente. E essas pessoas que estão bem mais novas do que eu, se eu soubesse, é aquele livro, tem um livro que o título dele é assim, se eu soubesse. Se eu soubesse, há 30, 20 anos atrás, o que eu sei hoje, o que eu não posso mais fazer, o que eu já fiz, pela falta de calma, pela falta de, sabe, até de humildade, a falta de tolerância de um para com o outro, mas tudo também tem seu tempo, tudo tem seu tempo certo, mas também não vamos esperar que ele aconteça, venha por obra e graça do Espírito Santo, não. Façamos a nossa parte, façamos aquilo que a gente tem a obrigação de fazer, que Deus, que Jesus vai se encarregar de fazer a parte que a gente
Não tem condições ainda de fazer. Eu estava lendo um livro muito bom, muitos de vocês aí conhecem. O livro é Manual Prático do Espírita. É de um autor que eu até conheci ele. Conheci muito ele. Quando eu trabalhava na Clabin. Eu acho que Claudio Ivan não conheceu porque minha área era diferente. Era mais a parte de engenharia. Então eu me dava com todo esse pessoal que chegava. Mas esse de Pietro, ele é um engenheiro. E ele trabalha assim com um negócio de caldeiras, essas coisas. E hoje eu conheço muito mais ele porque eu vejo os livros dele. Então, nesse livro, ele usou o Evangelho de Jesus, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz, sede paciente, está no Evangelho. A paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus, está no Evangelho. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres, como eu disse, é fácil. Mas a caridade que depende de nós, então o assunto é esse, é que é mais difícil. Pois bem, ele diz, num mundo de pressa e correria, o que induziria a sermos criaturas pacientes? Como eu estava falando, o mundo está passando para um mundo de regeneração. Não vai acontecer da noite para o dia, porque a espiritualidade é caridosa conosco, não suportaríamos. Vai devagarinho e a gente está observando. A gente conhece logo pela falta de respeito com a natureza, pela falta de respeito com as pessoas, pela intolerância com elas. A gente observa que tudo isso está sendo mais acentuado. Até o clima mudou. E a gente está vendo que a natureza começa a responder à agressão que nós estamos fazendo com ela há muitos anos. Nós, quando chegamos aqui, encontramos uma terra com um ar puro, a natureza trabalhando bem que só numa harmonia. E chegamos aqui e se achamos muito engraçados, dono de tudo, porque dono mesmo é só Deus. E cometemos os nossos absurdos em não respeitar a própria vida da terra. E a gente começa a perceber as transformações. Mas é exatamente nesses momentos de transformação que a gente está vendo, é que nós precisamos manter a nossa fé, a nossa calma, a nossa paciência e compreender que acima de qualquer sofrimento existe um Deus e existe um Jesus, governador dessa terra, que está aqui a permitir que as coisas aconteçam, mas dando-nos suporte, entendimento e ajudando nessa, vamos dizer, nessa dificuldade que muitas vezes encontramos. Então, nesse livro, quando ele fala da paciência, aí ele fala assim, quantas coisas acontecem no nosso dia a dia que a gente enfrenta e que diz, eita, essa é para mim para eu ter paciência. O trânsito tem coisa mais difícil. Um dia desse eu ia num carro e um camarada na frente fazendo a besteira e eu já comecei a ficar agoniado. Eu falei comigo, por que é que tu não anda? Aí na memória eu disse, é um exercício. Aprende que tem que esperar. Aprende que ele vai sair também da frente. Então é nesse dia de meus irmãos que a gente vai cometendo os nossos erros e a gente vai tentando se modificar. Tá certo assim, né? Pois bem, a irritação, a exasperação, o tormento, o desequilíbrio emocional nunca foram tão acentuados nos dias atuais. Os desequilíbrios emocionais. Tem gente que não tem equilíbrio emocional. Ninguém tem 100%, mas uns mais, outros menos. Mas o equilíbrio emocional é muito importante, sabe? Para a gente se manter
respirando, contando até 1000, e lá vai contando até, sabe? Essa pandemia que teve agora, por exemplo, ela causou muita ansiedade. Ela causou ansiedade demais. Quantas pessoas precisaram ir ao médico, eu tiro por mim, que eu disse, eu ficar agoniada por uma pandemia? Nada, que nada, isso é besteira. Não é besteira, não. Quando a gente vê quantos amigos, irmãos, quando eu digo irmão de fé, irmão com quem a gente convivia, pessoas que a gente gostava muito, indo embora com a pandemia, outras pessoas sofrendo, a família sofrendo. Eu que não parei dentro de casa, eu tive todos os cuidados, graças a Deus não tive, e tive quando já foi uma cepa aí que ela teve, foi fraquinha, e eu já estava vacinada, mas eu com todos os cuidados eu ainda saía, e via muito sofrimento. Então isso tudo, quer queira ou não, isso nos abala, porque ainda somos criaturas humanas, gente. Abala um pouco a gente. E às vezes cria uma certa irritação. Agora, cabe tão somente a nós mesmos sentir, dizer, peraí, não é assim. Eu tenho que usar uma parte que é do físico e eu tenho também que me voltar para a espiritualidade, que as duas, quando se juntam, é um casal perfeito. É preciso também. Por mais que você tenha fé, mas a gente sente. Nós não somos criaturas frias, desumanas, de jeito nenhum. Pois bem, então, hoje a gente pode compreender que a irritação, essa exasperação, esse desequilíbrio emocional, é preciso que a gente comece a trabalhar e a nos domar. O animalzinho que tem dentro de nós, a gente precisa não matar ele, não. A gente precisa domá-lo. Isso é que a gente tem que fazer. Pois bem, muitas vezes discutimos, perdemos a calma, criamos inimizade, nos incompatibilizamos pela menor razão e a gente vê isso no trabalho, isso na rua, isso na parte política, isso nas associações, né? Nos agrupamentos cristãos mesmo, isso dentro da casa espírita, dentro das igrejas. Isso tudo acontece. E não venha dizer que não acontece, porque se disser não está sendo sincero. Acontece, sim. Agora cabe a gente, quando a gente percebe, sabe? Quando a gente percebe, peraí, não é por aí que eu devo caminhar. Aí a gente dá passos para trás da besteira que fez para poder dar mais passos para frente. Pois bem, aí tem. Nunca estivemos precisando tanto de paciência e calma como agora. Pois bem, até parece que todos os nossos valores íntimos estão sendo rigorosamente testados. Esse livro, ele foi escrito bem antes da pandemia. A pessoa nem sonhava que ia ter pandemia, nem sonhava que ia acontecer essa guerra, nem sonhava. E ele já estava dizendo, imagine hoje, que hoje é que a gente precisa, de fato. Até parece que todos nossos valores íntimos estão rigorosamente testados. É hora de definições cíclicas e toda a nossa resistência está colocada à prova. A nossa resistência está colocada à prova. A prova de quê? De ter vamos dizer assim, não a preocupação, mas o cuidado de desenvolver os sentimentos que precisamos, principalmente agora. É preciso que a gente esteja ativo, estudando o nosso comportamento. Como disse Jesus, lembra? Orai e vigiai, é isso aí. Pois bem, a paciência serena, pacífica, sem reações violentas, calma, branda, tolerante,
aceitação tranquila. Ah, se eu tivesse assim, meu Deus. A vigilância ponderada são todas as reações do nosso comportamento. Do nosso comportamento. Que poderão mudar essa atmosfera turbulenta do nosso orbe. Jamais a Terra vai ser de regeneração se nós não fizermos a nossa modificação. Ela pode até acontecer, mas não seremos nós que iremos ficar aqui, porque não despertamos, não acordamos para aquilo que Jesus, tanto há 2000 anos, tem nos alertado. Faça com os outros o que você gostaria que os outros fizessem com você. Faça. É bom receber o que é bom? Faça o que é bom para as outras pessoas. Você gosta de receber o que é ruim? Claro que não. Então não faça com os outros. A gente, nós, espíritas, católicos, protestantes e ateus, todos nós temos a obrigação de se colocar no lugar do outro e ter mais paciência com eles, ter mais calma e orar e pedir a Deus que ajude ele. É isso que temos aprendido com essa carta de libertadora de Jesus, que é o seu Evangelho. Pois bem, então, a paciência serena, pacífica, tal do orbe, na medida que nos conscientizarmos da necessidade da mudança e por ela trabalharmos deliberadamente, quando estivermos totalmente conscientes da nossa obrigação, do nosso compromisso conosco, com Deus, nós seremos totalmente diferentes, bem melhores. Então vamos ter esse propósito na nossa vida. Vamos ter esse propósito de sermos pessoas melhores. Eu tenho uma preocupação dentro de mim com isso. Vamos tentar ser pessoas mais brandas, mais suaves. Gente, eu estou falando assim, parece até que eu já alcancei. Não, estou falando é para mim mesma. É para mim mesma que eu estou dizendo. Que a gente precisa, sabe, fazer uma limpezazinha no nosso psiquismo, na nossa casa mental, na nossa vida, enfim. Enquanto estivermos aqui, vamos trabalhar com tudo que esse mundo nos oferece para trabalharmos. Aproveitar essa grande oportunidade. Então, cada um de nós poderá identificar nos momentos diários, as ocasiões em que deverá aplicar a paciência e a mansuetude. No entanto, indicamos a seguir algumas delas. Aí ele não vai dar tempo, mas eu vou ler algumas. Ele diz assim: bendizendo tranquilamente a dor que nos foi enviada, transformando as aflições em calmaria, na certeza profunda de que Deus, através delas, realiza em nós as melhores transformações. Olha, eu sempre gosto de dizer assim, tem pessoas que gostam de apaziguar, acalmar certas discussões, desentendimento. Isso já é um começo de que estamos despertando. Mas tem irmãos que eu chamo de espalha-brasa. Ele espalha brasa porque ele quer ver o circo pegar fogo. E isso não condiz com tudo isso que temos aprendido com Jesus. Através da doutrina maravilhosa, como diz nossa irmã Claudivan, essa doutrina maravilhosa de amor. Nós temos aprendido isso. Aceitando com amor aqueles colocados como instrumento do nosso sofrimento.
convictos de que a eles males maiores provocamos no passado. Compreendeu essa? Muitas vezes, aquela criatura que está vivendo conosco, que cria problemas para a gente não lembra, porque estamos sob o véu do esquecimento, mas um dia vamos perceber o quanto nós fomos complicadores de problema com essa pessoa. Aí, veja só, então quando a gente chega no mundo espiritual, que diz, meu Deus, eu fiz tudo isso, por isso que essa pessoa veio comigo para eu aprender a amar, para eu aprender a ser tolerante, para eu aprender a ter paciência. Porque a paciência, como o tema diz, é o remédio. A paciência é o remédio que nos fará pessoas menos doentes. Almas muito doentes são aquelas pessoas que não têm a calma, que não têm paciência, que tudo tem que ser do jeito que ele quer ou que ela quer. Então, quem tem calma não tem estresse. Embora a gente tenha uma dosagem pela nossa condição, que ainda é pouca. Mas não vivemos em estresse, porque tem pessoas que vivem estressadas, só não vivem 24 horas porque tem hora de dormir. Mas tem criaturas nossas, irmãos nossos, que se estressa por uma coisa menor que existir. Perde tudo, ele sai do seu eixo e se estressa. Essa criatura vai adoecer. O coração não vai aguentar. O estômago não vai aguentar. Nada do que tem aqui, as células vão sofrer. Gente, nós ainda não somos daquele tipo de zen, que estamos assim, sabe? Não. Mas quando a gente tem um entendimento, a gente tem mais facilidade. Que nada, eu sei que isso é assim, mas eu vou ter um pouco de calma, eu vou esperar que isso aconteça, sabe? Eu vou esperar que a pessoa entenda, ou eu não tenho condições de adquirir isso agora, pode ser até um bem material, mas, sabe, quem trabalha às vezes consegue, e às vezes mesmo trabalhando não consegue, mas, pô, se eu não conseguir, não tem nada, um dia Deus me dá, se eu for merecedora. Então, é uma resignação, vamos dizer, não é uma resignação, assim, sabe, que não, tá tudo bem, não. É uma resignação com uma dinâmica de comportamento. Eu não posso fazer isso agora, não posso, mas vou esperar. Eu vou esperar e que isso aqui eu vou trabalhar para conseguir. É isso que a gente tem trabalhado conosco. As outras coisas ainda dá tempo de matar. Aí diz, fazendo da dificuldade da vida, cadê? Fazendo da dificuldade da vida os obstáculos a contornar suavemente. Quer dizer, dos obstáculos da vida, a gente vai contornando suavemente, entendeu? Como exemplificam os rios. Isso é lindo. Que, sabe, o exemplo do rio que circunda os rochedos, até atingir os vales que fertilizam. Gente, tem gente que é louco pelo mar, eu não sou. Eu me sinto inquieta com o mar, mas eu sinto uma paz no rio tão grande. Ele caminha, se encontra uma dificuldade, ele muda de caminho e vai naquela luta até chegar ao mar, que é onde todos vão terminar. Então é assim que possamos ser como o rio. Se tiver umas pedrinhas, eles passam por cima, as águas passam por cima. E a gente tem que procurar admirar essa serenidade do rio, porque aquelas águas também que estão passando ali,
elas nunca mais vão passar por nós. Outras virão, mas aquelas não. Então são grandes oportunidades que nós temos na nossa vida. Eu não vou ler o restante, porque, embora seja muito interessante, porque o tempo é chegado. E eu só me resta agradecer a Jesus, agradecer a Deus por essas oportunidades felizes que Ele tem me dado, que Ele tem nos dado, para a gente estudar a sua doutrina de amor. Ó Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração, pela paz, pela tranquilidade do teu evangelho, que é o nosso remédio, Senhor. O seu evangelho nos acalma, nos dá a paz de coração que a gente não consegue, Senhor, encontrar lá fora. Nós encontramos o afeto, o carinho, a doçura da Virgem Santíssima, nossa Mãe espiritual. Nós encontramos o grande amor, o amor universal, que é o amor de Deus. Obrigado à espiritualidade amiga, que sempre está pronta para nos ajudar. Obrigado aos nossos anjos de guarda. Obrigado a vocês que ficaram comigo, ouvindo e trabalhando comigo, me ajudando para que eu pudesse falar com toda a dificuldade de um ser humano que ainda tem muita terra para caminhar, mas já deu o primeiro passo. Muito obrigada, Senhor. Que Deus nos abençoe e que vamos estar todos juntos, meus irmãos, domingo, no Caminho da Luz. Vamos lá com o nosso irmão Josué, né? Josué Fidelis, e vamos continuar nessas informações maravilhosas do nosso Mestre Jesus. Um beijo no coração de todos e muita paz para você e para sua família. Até breve.